programa Liberdade na TV recebe hoje nos estúdios do grupo Multimídia Liberdade MS, o site noticiarista, o jornal impresso e a sua TV na web, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, advogado Leonardo Duarte. Doutor, resultado do Ficha Limpa foi aprovada para as eleições municipais de 2012. Qual é a avaliação do senhor? A avaliação é a melhor possível. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre defendeu a aplicabilidade imediata da lei da Ficha Limpa, tanto que ajuizamos em Brasília uma ação direta de constitucionalidade. Fomos uma das 3 entidades que dizia que a Ficha Limpa deveria ter aplicabilidade imediata. Essa ação foi julgada e, por maioria, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei é constitucional e que sua eficácia, inclusive, retroage, isto é, vai abranger aqueles crimes praticados antes da aplicação da lei. Ou seja, a pessoa que tiver sido condenada antes da existência da lei já não vai mais poder concorrer nas eleições para prefeito de 2012. Era o resultado que a OAB pretendia nesse julgamento. Isto significa condenações também. E qual é a diferença de uma condenação em primeira, segunda ou terceira instância? A lei diz que só não pode concorrer às eleições aquele que foi condenado por um órgão colegiado, no que é bastante sensata. Ou seja, a condenação de primeira instância do juiz singular não vale para os fins de Ficha Limpa. Só vai valer aquela decisão do órgão colegiado, que são os tribunais, ou o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ou o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. As decisões dessas entidades aqui em Mato Grosso do Sul é que vão valer para os fins de aplicação da lei da Ficha Limpa. Nós temos 238 prefeitos afastados em todo o Brasil, 8 em Mato Grosso do Sul. Isso significa que prefeito afastado poderia concorrer ou não concorrer, ou depende, cada caso é um caso? O afastamento ele não é em si uma caracterização de culpa. Se verifica no processo que o prefeito tem graves indícios de irregularidade e o juiz determina o afastamento do prefeito das suas funções. Isso, volto a repetir, somente nos casos em que é fundado o receio de reiteração da prática do suposto crime ou reiteração da suposta ilegalidade no local. Mas é importante notar que esse afastamento ainda não se traduz numa condenação, ou seja, no julgamento do processo. Afastamento não é condenação. O afastamento corresponde, fazendo uma análise comparativa, o afastamento corresponde à prisão preventiva, né? Aquela realizada antes do julgamento do processo. Ou seja, não vale o afastamento para os fins de aplicação da lei da Ficha Limpa. De uma maneira em geral, presidente, as implicações dessa lei da Ficha Limpa para as eleições de 2012 em Mato Grosso do Sul como um todo? Aquele candidato que já tiver sido condenado por órgão colegiado vai enfrentar sérias dificuldades de se candidatar a um cargo para o Executivo Municipal. Em Mato Grosso do Sul nós temos alguns exemplos, não vou citar o nome porque não conheço o caso concreto, mas temos alguns exemplos importantes que certamente vão repercutir na seara política. Daí que, volto a dizer, a lei da Ficha Limpa se traduz um avanço para a cidadania. O Supremo Tribunal Federal considerou que ela tem que ser aplicada imediatamente porque direitos políticos não se traduzem, a perda de direitos políticos não se traduzem em pena. É questão de cidadania ou não, não é que a pessoa foi condenada a alguma coisa ou não, ela só vai não mais poder concorrer à eleição. Em Campo Grande, especificamente, qual é a análise que o senhor faz? Alguns candidatos à prefeitura municipal também poderão ter problemas, porque tem aí algumas condenações no passado. Um exemplo é o candidato Dagoberto. O candidato Dagoberto, ao que me parece,
tem uma condenação de órgão colegiado, já ele pode ter dificuldades na sua candidatura e é uma figura política importante, respeitada aqui em Mato Grosso do Sul, que vai enfrentar dificuldades em concorrer nas próximas eleições. Agora a gente está falando sobre candidaturas ao Poder Executivo, mas vale para o Legislativo também, câmaras e vereadores. Qualquer cargo eletivo. Qualquer cargo eletivo. Vamos até mesmo discutir se a lei da ficha limpa deve ou não deve ser aplicada para eleições de juiz de paz. Agora, presidente, o que o senhor, com o conhecimento jurídico que o senhor tem, que representa os advogados de todo o Mato Grosso do Sul, diz para a população como ela deve se comportar com relação à lei da ficha limpa? A OAB vai disponibilizar um site que é o Eleições Limpas 2012. É assim que se escreve o site, sem o tio no Eleições, onde nós vamos publicar o nome daqueles candidatos envolvidos com a lei da ficha limpa e vamos possibilitar que qualquer cidadão faça denúncias para que tenha o seu processo eleitoral respeitado. Compra de voto, abuso do poder econômico, uso de bebida alcoólica em reuniões, essas coisas nós vamos querer que isso não aconteça e contamos com a população para isso, para visitarem o nosso site e para que a gente possa desfrutar de uma eleição limpa em 2012. No próximo bloco, as outras ações da Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso do Sul em defesa da população. Eu volto já.